aí, gente, tudo bem? Mais uma semana e eu aqui gravando hoje um programa super especial. Todo mundo sabe que o Maria Bonita na TV foi desenvolvido para trazer beleza, entretenimento, saúde e bem-estar. E por falar em bem-estar, pessoal, hoje é uma honra o meu convidado estar aqui. Super ocupado, um médico super renomado que vai falar sobre medicina preventiva, que é mulherada, mulheres e homens, é o que a gente tem que se preocupar, principalmente hoje nessa vida doida que nós vivemos, né? Então hoje eu vou conversar um pouquinho, nós vamos ter um bate-papo super agradável com o Dr. Bruno Gustavo. Tudo bom, Dr. Bruno? Boa tarde, Darene. Boa tarde a todos do programa Maria Bonita na TV. Fico contente pelo convite aqui e falar um assunto que é de interesse de muita gente, que é como nós vamos ficar mais saudáveis, ainda mais nessa fase tão importante que de suma importância, né, doutor? Então, eu queria que você falasse como você começou, de onde você é, onde você formou, um pouquinho da sua história antes da gente ir para as perguntas. Bom, eu sou aquele verdadeiro mineiro, nasci em Alfenas, aqui do ladinho de Poços de Caldas. Lá, pós-formatura, já me especializei, me pós-graduei em endocrinologia e nutrologia. Montei meu primeiro consultório em Alfenas, depois também em Poços de Caldas, me expandi para São Paulo. E aí o destino me levou para Santa Catarina, onde que eu resido hoje em dia. E eu venho mensalmente para cá para atender meus pacientes. Nossa, doutor, sua vida é bem corridinha, né? É corrida, mas tudo que a gente faz com prazer se torna bem mais leve, né? O fardo, né? Então, gente, nada mais belo do que nós mulheres nos cuidarmos, principalmente porque todo mundo sabe que mulher é cheia de hormônios, né? É cheia de instabilidades. E eu queria hoje, doutor, que você começasse explicando para mim e para os meus amigos lá de casa, né? O que é a medicina preventiva. É o seguinte, eu me lembro muito antigamente, quando eu estava ainda no primeiro ano de faculdade, eu tinha um professor que ele falava assim: se você médico fizer o diagnóstico de uma doença ainda numa fase inicial, pode ter certeza que você ainda chegou atrasado no problema. Então, nosso objetivo, meu, principalmente como médico, é não deixar com que aquele problema se instale. E o mais importante que isso é como que nós vamos conquistar, como nós vamos conquistar a saúde e prevenir que essas doenças apareçam. A gente tem que estabelecer alguns princípios básicos. Pode parecer ter uma pergunta óbvia, né? Mas todo mundo fala, como que eu vou iniciar a ter uma vida mais saudável? E aí a gente tem que estabelecer o quê? Claro, o que é o óbvio, né? Atividade física diariamente, alimentar saudavelmente, né? Procurar fazer escolhas saudáveis. Esse é o básico que nós precisamos, né? Mas o assunto vai muito além, desde o aspecto emocional, que eu acho que é um dos principais mal do século, né? Boa qualidade do sono, boa função intestinal, equilíbrio de nutrientes, adequação hormonal. Então, acho que se a gente conseguir estabelecer pontos positivos em todos esses quesitos, nós vamos ter uma vida mais longa, né? Nós estamos envelhecendo mais, só que atualmente nós estamos envelhecendo com mais doenças degenerativas. Então, o objetivo é envelhecer sem nos tornarmos velhos. É impossível não ter essa sequência e tentar ter uma vida saudável, né, doutor? E hoje, assim, a gente tem ouvido falar muito nessa questão dos hormônios, sobre os implantes hormonais. Explica pra mim, que sou mulher, como que é isso, como que eu posso já começar a tratar isso para uma futura menopausa, o pessoal que está em casa. Existe todos aqueles desconfortos que a menopausa traz, ou é psicológico? Exatamente. Então, a prática dos implantes hormonais é uma terapia antiga, em torno de 50 anos, só que há pouco tempo que virou esse boom aqui no Brasil. Implantes hormonais nada mais é do que uma via alternativa de administração do hormônio. Existe a forma via oral, a via transdérmica, a via intravaginal e também tem através dos implantes, que é uma forma mais prática, né? É implantado pequenos pelletzinhos na região do flanco e aquilo fica liberando pequenas quantidades do hormônio ao longo do período de 6 meses, tudo de acordo com a queixa do paciente, de acordo com o resultado de exames laboratoriais e, claro, excluindo todos os fatores de risco. Então, essa é a prática dos implantes hormonais, né? E agora, as mulheres, a partir em torno dos 30 anos de idade, nós sabemos que nós começamos o processo de envelhecimento. E a partir disso, anualmente, nós vamos perdendo pequenas quantidades de hormônios. E, claro, o nosso corpo dá sinal que está acontecendo alguma coisa de errado com ele. Como o nosso metabolismo, o metabolismo da mulher, ela vai ficando um pouco mais lento, né? Ela tem aquela mais dificuldade
para emagrecer, uma coisa óbvia que acontecia é a seguinte, ela tem o seguinte relato: eu como a mesma coisa, eu pratico a mesma atividade física, porém agora eu estou com certa dificuldade. 5 anos atrás eu não tinha. Esse é um relato que esses hormônios possam estar desregulados. E é importante a gente fazer a dosagem dos exames e devolver aquilo que a paciente não consegue mais produzir. Então, doutor, isso aí, acho que esse programa é pra mim, porque é o que eu sofro. É assim, é muito difícil perder peso e mesmo às vezes você fazendo uma alimentação regrada, pode estar ligado então aos hormônios. Isso. Exato. Chega um ponto que a atividade física e a dieta, ela estabiliza. Aí a gente tem que começar a procurar os pequenos detalhes que possam estar atrapalhando o paciente ao emagrecimento. E claro, o hormônio é uma dessas causas que nós temos que encontrar. Por exemplo, se o paciente ele tem uma alimentação ruim, ele tem o hormônio, a insulina alta. E a insulina alta, ela atrapalha o meu paciente emagrecer. Se o meu paciente ele não dorme muito bem à noite, é um paciente estressado, ele vai ter o cortisol elevado. E o cortisol elevado também atrapalha o meu paciente emagrecer. E é claro, com o passar dos anos, a testosterona, a DHEA, o hormônio do crescimento, ele vai diminuindo. E ele, quando a gente consegue adequar, a gente consegue devolver mais vigor, mais vitalidade e consegue melhorar o tempo do emagrecimento do meu paciente. Entendi. Ô, doutor, aproveitando essa deixa aí dos hormônios, os hormônios também estão ligados à tireoide, né? Segundo o que eu estava lendo, estudando um pouco sobre seus tratamentos, e é um fato que atinge muitas mulheres, né? E causa, assim, transtornos emocionais, falta de paciência, algumas chegam a ficar até meio depressivas. Isso procede? Isso, é muito mais comum o hipotireoidismo que o hipertireoidismo. E qual a diferença, doutor? Só aproveitando, vamos explicar para o pessoal. O hipotireoidismo é o famoso hormônio que é o probleminha que faz a mulher engordar, né? Mas não se engane, engorda um pouquinho. Agora, hipertireoidismo, o paciente fica com um metabolismo bem mais acelerado. Hipotireoidismo, a paciente fica cansada, indisposta, tem queda capilar, unhas quebradiças. E ela fica um pouco inapetente, com dificuldade de ter iniciativa. Então o hormônio tireoidiano é um dos outros hormônios que nós temos que verificar se está tudo em ordem na paciente também. Entendi. E para detectar isso, doutor, tem que ser feita uma bateria de exames ou já vai direto em você e você já vai saber diagnosticar se a paciente está com isso? Isso. Antecipadamente, para a gente realizar o processo da nossa consulta, assim que é agendado a consulta com as nossas secretárias, já é emitida a lista de exames principais que eu considero essenciais que o paciente faça. Então ele já vai na primeira consulta já com os resultados. Entendi. E aí eu avalio a queixa do meu paciente já com resultados de exames, nós já conseguimos já dar a conduta correta desde o nosso primeiro encontro. Já consegue agilizar isso. Entendi. E doutor, outra coisa que eu ia te falar, ele causa realmente isso que você falou, todos esses desconfortos e pode também mexer com o psicológico da mulher? Sim. Ativar uma possível depressão, porque eu já vi casos de mulher dentro do salão que fala assim, gente, eu tô com depressão, desencadeou por causa da minha tireoide, e fica aquela ponto de interrogação na cabeça da gente, né? Sim, a depressão é o seguinte, o quadro de hipotireoidismo, ele pode agravar o quadro depressivo e muita gente não sabe. Por quê? O hipotireoidismo, a paciente fica preguiçosa, ela fica em casa e também é muito confundido com depressão. Às vezes a paciente procura um psiquiatra achando que está com depressão, mas na verdade é o hipotireoidismo. Entendi. Os dois se parecem e se confundem bastante, são bem semelhantes. Entendi. E, doutor, eu queria que você falasse hoje se tem alguma procura de idade para esses tipos de tratamentos ou não, se pode ser uma coisa que pode afetar desde um adolescente até pessoas mais velhas. Tem uma série de distúrbios hormonais, né, que acontece muito na fase da adolescência, são a síndrome de ovários policísticos, ou um paciente que tem uma resistência insulínica devido à obesidade. Então, desde a adolescência a gente já consegue fazer adequação hormonal dos nossos pacientes até a fase mais tardia da vida. Entendi. Então, na verdade, o seu papel acaba sendo uma ligação para todos os outros médicos, né? É um trabalho ligado a outro e muito voltado para esse mundo da mulher, né? Sim, a gente tem uma visão mais global do paciente. A gente tenta enxergar tudo que está acontecendo de inadequado com ele. É claro que nós não sabemos de tudo, né? A gente tem que ser humilde de falar que a gente precisa de ajuda de um outro colega. Mas a gente tenta enxergar o paciente como um todo e não só exatamente naquela queixa. Primeiro você tem que saber se colocar no lugar do paciente.
né? Saber como que é a vida dele, o que está acontecendo para ele chegar naquela situação, naquele problema, né? É muito comum pacientes procurarem profissionais assim, e aí o profissional não chegar, não ouvir direito o paciente e já entregar o primeiro medicamento, mas a gente quer saber o que levou a tal problema, né? A gente tratando a causa é muito melhor de tratar apenas a consequência daquilo. Tratar a consequência apenas mascarar o problema, não vai resolver. Mas você sabe que, não sei, estou dizendo por mim, né? Não sei se... Tem muitas mulheres que se cuidam muito, mas tem sempre aquelas também que se deixam de lado, né? Principalmente nesse assunto aí, você acabou de me alertar que é possível um pré-tratamento com 30 anos para uma menopausa, e eu achava que a menopausa atingia os 50, 60 anos. Não é, a menopausa o que é? O conceito de menopausa é 1 ano na ausência de menstruação. Só que anterior a isso, já vai dando sinais que essa fase já está chegando, como a irregularidade menstrual pode ir aparecendo, as ondas de calor noturna que são extremamente desagradáveis para o paciente. A paciente nessa faixa etária ela começa a ter um pouquinho de lapsos de memória, esquecimento. Ela abre a geladeira, ela esquece o que foi fazer ali. Acho que eu estou com isso, doutor, no momento. Tem a queda de libido, a secura vaginal, né? A pele, o cabelo, ela vai ficando mais seca da mulher nessa faixa etária. Então são sinais que o corpo vai dando. Não precisa esperar instalar a menopausa para a gente já começar a amenizar os sintomas tão desagradáveis da mulher. E você sabe que você acabou de tocar num tema que foi uma das perguntas que me enviaram para passar para você. A mulher ela perde o apetite sexual. E isso está muito ligado ao relacionamento dela em casa, né? A qualidade de vida dela em casa. E assim, o que ela pode fazer? Existem medicamentos para combater isso e fazer com que ela tenha uma melhora? Ou não? Só atividades, ela tem que mudar a sua rotina mesmo? O quadro de queda de libido tem muito a ver com o aspecto psicológico também, né? Tem que ver como que anda a relação com o marido, mas também com muita relação hormonal. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Ginecologia indica a reposição hormonal para o sexo feminino na presença de desejo sexual hipoativo. Então, se a mulher está sofrendo com isso e ela não tem contraindicações para a realização da reposição de testosterona, nós podemos oferecer isso para ela e devolver mais qualidade de vida, não só para ela, mas para o casal. Entendi. E tem um tempo para isso, até que se encerre o ciclo mesmo e a mulher não tem mais a menstruação ou não? Ela passa por um processo nos qual fica vindo, não vindo, para e volta? A irregularidade menstrual é um dos primeiros sintomas que a mulher vai apresentar. Geralmente, quando a mulher tem um ciclo bem regularzinho, ela começa a notar, poxa, falhou 5 dias, estou menstruando 2 vezes no mês, ou menstruei agora, eu vou menstruar só daqui 60 dias. Então, esse o primeiro sinal que essa fase de transição da mulher está chegando. Entendi. Mudando um pouquinho de tema, que eu acho que a gente já esclareceu muitas dúvidas de um assunto, a gente já foi para o outro, só que o doutor explicou de uma maneira muito clara para que você entenda que você tem que se cuidar, pessoal. E não tem idade, né? Então vamos começar já a ter outros hábitos de vida alimentares para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Por falar em qualidade, eu queria tocar num tema agora que eu queria que você explicasse para nós sobre a alergia alimentar ou a intolerância alimentar. Qual a diferença, entendeu? E o que ela pode desencadear também. Certo, as pessoas podem confundir o conceito de intolerância e alergia, realmente, né? A intolerância alimentar ela existe de diversos graus. Grau leve, moderado e grave para diversos tipos de alimentos, ao glúten, ao leite, amendoim, cacau. E o que a pessoa ela vai sentir? Uma intolerância leve, ela vai sentir um desconforto abdominal, um pouco de gases, né, flatulência, alteração das fezes. Então isso ela pode acontecer com a intolerância leve. E o tratamento qual que é? Você fazer o teste terapêutico. O que é isso? Prestar atenção com qual tipo de alimento que você está passando mal. E a partir do momento que você começa a fazer essa relação do tipo de alimento, você vai excluir esse tipo de alimento da sua refeição. Né? A alergia alimentar já é um problema bem mais sério, porque ela causa prurido, umas lesões urticárias no corpo todo, né? E com o contato com o alimento, essa alergia pode ser cada vez mais grave. Muito grave mesmo. Eu tenho um caso do meu filho, ele é intolerante a leite
E assim, eu já cheguei a ter que levar ele para o hospital porque ele teve um contato com alimento que contém leite. Contato. Hoje ele tá adolescente, eu acho que com o tempo vai melhorando também, doutor? E claro, vai melhorando o estilo de vida, tende a melhorar também esse quadro alérgico. Pacientes com quadro de intolerância grave, por exemplo, assim, ou problema da doença celíaca grave, os pacientes, por exemplo, eles não podem entrar numa padaria, eles não podem inalar aquele glúten que eles respondem fácil. Você ingeriu o glúten agora, tomar um copo de água no mesmo que o seu, o paciente ele vai sentir, ele vai responder se ele for um celíaco grave. Entendi, mas também tem alergias que com o tempo a gente desenvolve, né? Porque eu nunca tive alergia a, por exemplo, carne vermelha. E hoje eu não posso comer determinadas carnes que me dão alergia, eu não tinha isso. Tem gente que tem um problema de metabolização de certos nutrientes, né? Hoje em dia existe teste genético que nós fazemos com 200 tipos de alimentos e lá você consegue detectar. Eu tenho uma boa metabolização, por exemplo, para a cafeína, eu não metabolizo bem a cafeína. Neste teste genético, você vai conseguir detectar e você vai evitar esses alimentos que você não consegue metabolizar bem. E é uma coisa que está sendo feito bastante, é um teste genético que vai para o exterior, retorna, um teste bem completo. E acaba uma coisa ligando a outra, porque essa intolerância, essa alergia, seja o que for, ela está muito ligada também à perca de peso, né, doutor? Porque tem gente que às vezes não pode com glúten, isso deve causar inchaço e tudo mais. Às vezes a pessoa também não sabe e às vezes está comendo mal e não sabe nem que tem, né? Exato. O glúten, a maioria dos alimentos provenientes do glúten são alimentos engordantes, né? Então, quem come muito glúten... automaticamente já vai, né? Não tem uma boa alimentação, com certeza, realmente. Então, doutor, eu queria agora que você falasse, que é uma das perguntas aqui também, que é a minha dúvida, qual que é a função do homocisteína? O que é a homocisteína, doutor? A homocisteína é um marcador de risco cardiovascular. É um dos exames que nós solicitamos na pré-consulta ali. Né? O que é a homocisteína? A homocisteína ela é um aminoácido ruim. Ela tenta nos ajudar, mas infelizmente ela acaba nos atrapalhando. O que acontece? Quando tem uma inflamação no vaso sanguíneo, isso libera muitos radicais livres. Isso, vamos dizer entre aspas, causa certa rachadura na nossa parede, na parede do vaso sanguíneo. A homocisteína, ela fala assim, eu tenho que preencher essa rachadura. E ela acaba preenchendo como? Com moléculas de gordura. Se o meu paciente tem uma homocisteína alta ao longo da vida, isso pode gerar o risco de formação de infarto e de AVC. Então, se eu doso uma homocisteína precocemente e eu encontro ela alta no meu paciente, eu consigo, através de ajustes nutricionais e alguns complementos como vitamina B12, ou vitamina B9, vitamina B6, abaixar essa homocisteína e evitar que no futuro ele venha desenvolver essas doenças cardiovasculares, que é uma das principais causas de mortes no Brasil e no mundo. Gente, que coisa, eu tô impressionada. Doutor, e agora com esse cenário que a gente tá vivendo, a gente sabe que você mora em Camboriú, que você tá aí na estrada, né? E como que tem sido a sua vida lá, os seus atendimentos lá? Como que você tem atendido aqui em Poços de Caldas? Quantas vezes você atende? Porque esse programa tem certeza que muita gente vai querer procurar você no seu consultório e você precisa deixar para nós suas redes sociais. Fala onde você atende aqui, né? Bom, em Poços de Caldas, nós atendemos aqui com o nosso colega que foi até entrevistado Fábio, né? Aqui, o Dr. Fábio Tranches, a nutricionista Jéssica, né? Eu atendo aqui em São Paulo toda última semana de cada mês. Então, pelo menos 3 dias da última semana de cada mês nós estamos aqui. E depois nós temos que prestar assistência aos pacientes de São Paulo, de Alfenas também, né? Então, já estamos aqui há 4 anos. Então, não somos novos aqui, já tem um bom tempo aqui, então. 4 anos aqui dando assistência ao pessoal de Poços de Caldas. Então... Oi? O atendimento mediante esse cenário. Então, as nossas condutas que nós estamos realizando com esse novo normal, né? Claro, tempo de consulta mais espaçado, a presença de álcool gel de suma importância, a gente está evitando o contato dos pacientes na recepção. O que orienta a recepção, o que é? Na hora que estiver terminando uma consulta, liga para o próximo paciente para sair de casa e vir para o consultório, para não ficar ali mesmo. Então são essas medidas de segurança que nós estamos fazendo. Você sabe que tem sido momentos de muito estresse, né, doutor?
porque tem muita gente que está passando aí uma realidade totalmente diferente do que vivia, né? A gente está tendo que se adaptar ao novo cenário. Com isso, esse estresse, a ansiedade, desencadeia desequilíbrios que estão relacionados também a desequilíbrios hormonais? Com certeza, né? O estresse crônico, a ansiedade libera uma série de hormônios que nós chamamos contrarreguladores, né? O exemplo do cortisol. O cortisol muito elevado pode aumentar o açúcar no sangue, piorar quadro diabético. O aumento da glicose no sangue aumenta a insulina também, atrapalha o meu paciente emagrecer. Paciente ansioso, paciente muito irritado, vai atrapalhar a qualidade do sono dele também. E é mito ou é verdade que a ansiedade libera uma substância que faz a gente ganhar peso? Um dos hormônios é o cortisol, que ela libera, que faz aumentar o peso. E claro, o cortisol é catabólico, quebra a musculatura. Então por isso que a gente tem que ter o controle do estresse, que é o que eu prezo bastante com meus pacientes no meu consultório. Exercitar diariamente, alimentar saudavelmente, controle do estresse, o que é? Hoje em dia muitas academias estão fechadas, mas a gente fala, poxa, pelo menos tente fazer uma atividade física ao ar livre, sozinha, ter uma exposição solar, meditação, oração. Isso nos deixa mais leve, mais tranquilo, controla o nosso estresse, nossa ansiedade. Entendi. Então, acho que todo mundo que está em casa, que eu ouvi agora de você, né, uma pessoa tão sábia, é uma mensagem de acalento, né, nesse momento. Eu queria que você deixasse algumas dicas, igual você já acabou de falar, como tentar manter o equilíbrio, como viver melhor, dicas de saúde mesmo agora. Bom, nessa fase de quarentena, o que eu oriento sobre, por exemplo, a atividade física. Não faça atividade física para ter um objetivo de ter o corpo perfeito. Isso não é o objetivo agora. Não faça dietas restritivas, porque a dieta restritiva pode abaixar um pouquinho a sua imunidade. Pratique atividade física como um método de relaxamento, controle do estresse, controle da ansiedade. Pratique atividade física para melhorar a sua imunidade. Mantenha-se bem nutrido para que você tenha um bom exército, um exército mais forte para combater este inimigo que nos coloca tanto medo hoje em dia. E é um inimigo invisível, né? E também, pessoal, não fique muito assim, TV, absorvendo coisas negativas. Eu acredito que isso também acaba atrapalhando mediante esse cenário que a gente vive, né? Doutor, a gente falou sobre inúmeras coisas aqui, mas eu queria que você falasse algum tema que a gente ainda não falou aqui. Bom, o que nós praticamos muito no nosso consultório, que está falando muito em redes sociais, é a terapia endovenosa, a suplementação de nutrientes através da veia. Por quê? Nós sabemos já a existência da suplementação de nutrientes por via oral. Qual que é o problema disso? Uma alimentação muito ruim, ela acaba machucando o nosso intestino e isso impedindo a absorção de certos nutrientes. Tem muitos pacientes que têm problema de estômago, tomam medicações que atrapalham a absorção de nutrientes. Isso acaba sendo eliminado através das fezes. Então, uma via alternativa que nós utilizamos para suplementar e ainda altas dosagens de vitaminas, de minerais, é a via endovenosa. Porque caiu o nutriente já na veia, não tem que passar pelo efeito de primeira passagem metabólica, que é no fígado. Então, não tem que passar pelo intestino. Então, aquilo já está prontinho para o meu paciente. Isso nós estamos realizando no consultório e está sendo muito falado nas redes sociais. Tem acompanhado. E é novo, né? É algo novo, doutor? Ou não? É pouco divulgado? Não, é pouco divulgado, mas agora que as pessoas estão realmente conhecendo um pouquinho mais, igualmente os implantes hormonais que nós falamos aqui anteriormente. Gente, auxilia muito, né, na qualidade de vida. Bom, doutor, deixa suas redes sociais, fala para nós novamente como te seguir no Instagram. Bom, a rede social minha que eu mais utilizo é o Instagram, @drbruno_gustavo. Lá nós prestamos muitas dicas de saúde, dicas de qualidade de vida. Lá eu estou sempre à disposição para os meus seguidores, meus pacientes. Nós prestamos assistência sempre que for necessária. E vai ser um prazer poder oferecer saúde e qualidade de vida a vocês, mesmo à distância. Bom, gente, a gente falou tanto das meninas aqui, mas a gente não pode esquecer que hoje o público masculino gosta de se cuidar, que os homens estão cada vez mais vaidosos e também cuidando da sua saúde. Bom, é isso que eu vejo no cenário que eu vivo, doutor, hoje em dia. E é isso mesmo, os homens têm te procurado para tratamentos? Os homens estão cuidando muito da saúde, né? Assim como as mulheres, né? Todo tipo de extremo é ruim, né? O excesso
de sedentarismo é ruim e o excesso de dedicação também. Então, viver em equilíbrio, os homens estão aprendendo a viver em equilíbrio, cuidar da saúde e também aproveitar algum momento, algum evento social. E que nós estamos conversando aqui, assim como as mulheres, os homens também sofrem com as quedas hormonais, né? Muito em dúvida ainda sobre o nome disso, andropausa ou síndrome Dyne. Particularmente eu prefiro chamar de síndrome Dyne esse momento do homem, que é deficiência androgênica específica do envelhecimento masculino. Que são as pausas hormonais e os homens também vão sentindo. Como? O paciente sexo masculino, ele chega, por exemplo, do trabalho em casa, 8 horas da noite. Há um tempo atrás ele ainda fazia alguma atividade em casa. Tinha um tempinho para ele, né? Isso, agora ele chega em casa e ele liga a televisão e ele começa a dormir. Então ele perde a vitalidade, ele perde o vigor, ele perde a virilidade, né? Ele começa a aumentar de peso, ele fica um pouco cansado, queda de libido, dificuldade na ereção. Então o homem também sofre e felizmente hoje a gente consegue amenizar esse sofrimento dos homens também igualmente como as mulheres. Diferentemente das mulheres, o homem não tem aquela falência hormonal que é igual que acontece na menopausa. Ela vai diminuindo mais lentamente, igual a partir dos 30, 35 anos. Isso é muito relativo. É claro que o mau estilo de vida e o aumento de peso, isso tende a anteceder ou intensificar as queixas. Gente, olha que interessante. Eu achava que isso era mito. É verdade. Eu achava que não existia. E assim, nós também conseguimos utilizar os implantes hormonais para essa finalidade. Implantes hormonais nós conseguimos utilizar no sexo masculino para a síndrome Dyne, problemas relacionados à ereção. Para o sexo feminino nós conseguimos utilizar para o climatério, para a menopausa, para a síndrome de ovários policísticos, para o quadro de mioma uterino, endometriose, adenomiose, doenças fibrocísticas benignas da mama. Tem uma finalidade de patologias que a gente consegue tratar com os implantes hormonais. Bom, doutor, e como você é um homem muito empreendedor, que eu já estou sabendo, e eu estou sabendo de um novo projeto seu aí, que é de um livro, um lançamento de um livro, queria que você falasse para mim e para o pessoal que está em casa. Isso, escrever um livro acho que é um sonho de muita gente, né? É um filho que você cria, né? Que você tem. Então nós já estamos trabalhando nessa obra há cerca de 1 ano e meio, e na época de quarentena agora deu para dar uma intensificada, colocar assuntos bem legais nele. E nós vamos abordar de uma linguagem bem simples para o entendimento de todos o que vai precisar para ter longevidade, para ser saudável. Então, o nome do nosso livro, que vai lançar em breve, eu creio que ele está pronto já, só precisa passar pela fabricação na editora, né? O nome dele tem o Essencial em Longevidade, né? E através dele vai ser um livro de cabeceirinha para você aprender o básico que você precisa para se tornar uma pessoa saudável. Vai ser nosso manual. Um manual. Espero que todos gostem, é feito com muito coração, com muita dedicação. Tem muito assunto que vale a pena vocês interessarem um pouquinho mais, vocês vão aprender bastante com ele. Não tenho dúvida, porque dá para ver amor nos seus olhos quando você fala. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que sua vida é muito corrida, mas assim, você brilhantou o meu programa com tanta informação. Eu espero que o pessoal que esteja em casa procure o doutor Bruno. Vamos nos cuidar, né, mulherada? Mulheres, homens, o segredo da beleza é estar bem. Então, muitíssimo obrigado. Eu fico aqui minha gratidão e eu espero que você volte, viu? Eu que agradeço o convite, Darlene. Eu espero poder ter elucidado a dúvida de muitos, né? E o que eu mais quero que todo mundo busque por saúde, que não deixe o problema instalar, né? Vamos ficar cada vez mais saudável e ter uma vida mais longeva. Então, um prazer a todos e em breve nós estaremos de volta aqui. Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, deixando um grande beijo pro Lincoln, meu fã, que tá toda semana me acompanhando, mandando mensagens. E é isso aí, pessoal. O nosso programa tá um sucesso e fica a minha gratidão aqui. Acompanhem nossas redes sociais que tá aí embaixo. Acompanhe Maria Bonita na TV toda quarta, 8h30 da noite, aqui na TV Plan. Pessoal, a nossa linha Darlene Braga Hair está no Colombo Supermercados e na rede Super Vale. Então você encontra os melhores cosméticos de beleza lá e nas lojas Maria Bonita também. Pessoal, fica aqui, ó, meu beijo e até a semana que vem, se Deus quiser.